Hoje a gente vai falar de uma das maiores, se não a maior, virada de chave no mundo do desenvolvimento de software. Talvez desde que a nuvem surgiu. É a transição de ferramentas que só ajudam a gente a programar para agentes de IA que basicamente programam sozinhos. E pelo jeito, uma nova plataforma do Google pode ser a grande protagonista dessa história. Essa pergunta aqui, ela resume tudo, né? Hoje, a IA é a nossa copiloto. Ela está ali do nosso lado, sugerindo um código, apontando um erro, mas e se ela assumisse o volante de vez? O que acontece quando a gente para de dar ordens e começa a dar missões? Tipo, me entrega esse projeto aqui, e ela vai lá e faz, de forma autônoma. Então, nosso papo de hoje vai seguir este roteiro. Primeiro, a gente vai entender onde a IA empaca hoje em dia. Depois, vamos mergulhar de cabeça no anti-gravity do Google. A gente também vai entender essa mudança para agentes, ver como isso funciona na prática, o que deu certo e o que deu muito errado no lançamento. E fechar com uma reflexão sobre o que tudo isso significa para o futuro. Ok, vamos lá. Pensa bem, hoje as ferramentas de IA que a gente usa são surreais, né? Elas completam nosso código, caçam bugs, escrevem funções inteiras, é uma mão na roda gigantesca. Mas no fim do dia, quem bate o martelo? Quem tem a responsabilidade final? Sempre a gente, o ser humano. E é exatamente aqui que está o limite, sabe? A IA de hoje é reativa, ela espera o nosso comando. A gente define a arquitetura, a gente dá a ordem, a gente gerencia o projeto e, no final, a gente valida o resultado. Ela é um assistente genial, sem dúvida, mas ainda assim é uma assistente. É essa barreira entre ser assistente e ser autônoma que plataformas como Antigravity prometem demolir. E é aí que o jogo começa a virar. Entra em cena o Google Antigravity. Anunciado como uma plataforma experimental, é importante dizer, mas o objetivo é muito claro: ir além do modelo de copiloto e explorar um futuro onde a IA não só responde, mas age, toma iniciativa. A expressão que a gente tem que guardar aqui é agent first. A ideia não é ter um editor de código com um chatbot de ajuda do lado. É o contrário. A plataforma é toda construída em torno do agente de IA. O editor de código vira só mais uma das ferramentas que ele usa. E o mais interessante é como o Google fez isso na prática. Para não chegar chutando a porta, eles construíram o Antigravity em cima de algo que todo mundo já conhece e usa, o VS Code. E aí vem a surpresa, não é um clube fechado do Google. Ele vem com Gemini Pro, claro, mas também roda modelos da concorrência, como da Anthropic e OpenAI, o que dá uma flexibilidade bem legal. Essa mudança de paradigma de assistência para agentivo é o pulo do gato. É a ideia central de tudo. Não se trata mais de pedir para a IA escreve uma função para ordenar uma lista. O papo agora é, cria um componente de interface que exibe dados de uma API e permite a ordenação pelo usuário. É outro nível de abstração. E essa citação do CTU da DeepMind é perfeita. Operar em níveis mais altos. É exatamente isso. A ideia é tirar quem desenvolve da trincheira, do código linha a linha. O foco passa a ser na estratégia, no o que precisa ser feito. O como fazer, isso vira problema do agente. E na prática, como é esse fluxo? Bem, primeiro o agente precisa entender o objetivo geral. Depois, ele mesmo planeja as tarefas, quebrando o problemão em pedaços. Aí ele bota a mão na massa, escreve código, testa, acha bugs e, pasmem, ele mesmo corrige os próprios erros. E no final, ele verifica se o que entregou funciona. É o ciclo completo de desenvolvimento, só que feito por uma IA. Certo, a visão é incrível, mas do conceito para a realidade tem um caminho, né? Como o antigravity realmente torna isso possível? Vamos olhar agora por baixo do capô, para as mecânicas específicas que ele criou para viabilizar esse novo modelo. Um dos maiores desafios de um agente autônomo é a confiança. Como saber o que ele fez no código? A solução do antigravity para isso são os artefatos. Em vez de um log técnico indecifrável, o agente produz relatórios claros e verificáveis do progresso dele. E olha só os exemplos. O agente pode gerar uma lista de tarefas que planeja executar, um plano detalhado de implementação e o mais impressionante, capturas de tela e até gravações de vídeo dele mesmo testando a aplicação em um navegador para provar que funciona. Isso cria um ciclo de feedback muito mais rico e visual. A segunda grande inovação é a Manager Surface. Pensa nela como uma torre de controle. A partir dela, é possível lançar e orquestrar múltiplos agentes, cada um trabalhando em uma tarefa diferente em paralelo. É como gerenciar uma verdadeira equipe de desenvolvedores de IA. Essa citação aqui resume a ideia mais radical. No modelo antigo, o agente vivia dentro do nosso editor de código. A visão do anti-gravity é que o agente é a entidade central.
E o editor, o terminal e o navegador são apenas ferramentas que ele utiliza para fazer o trabalho. A ferramenta passa a estar contida no agente, e não o contrário. Bom, tudo isso soa incrível na teoria. Mas como foi na prática? Vamos agora analisar a recepção da comunidade logo após o lançamento, porque a realidade inicial foi, digamos, mista. E aqui, a visão colidiu com a realidade. De um lado, a promessa de agentes autônomos. Do outro, a experiência de lançamento para muita gente. Erros de login, travamentos constantes e, talvez o mais frustrante de tudo, ver a cota de uso da API esgotar depois de uma única tarefa. Foi um balde de água fria. Claro, para ser justo, a experiência não foi universalmente ruim. Alguns usuários, como este no Reddit, tiveram sucesso e compararam o Antigravity favoravelmente a outras ferramentas agentivas, destacando que, quando funciona, é realmente poderoso. Só que para cada relato de sucesso, tinha dezenas de outros como este. Pessoas presas em loops de instalação sem conseguir nem testar a ferramenta. O que, obviamente, aumentou a frustração da comunidade. Resumindo, as críticas foram: os problemas técnicos de um lançamento apressado, o ceticismo com o famoso cemitério do Google e o medo de abandonarem o projeto, a percepção de que não era algo totalmente novo e, claro, as preocupações práticas com as cotas de uso e a privacidade. Apesar dos problemas no lançamento, é crucial olhar o quadro geral. Independentemente do destino específico do Antigravity, ele serve como um protótipo poderoso, ou um sinal de para onde o desenvolvimento de software está caminhando. E a consequência disso é clara. O trabalho de quem desenvolve não está sumindo, está evoluindo para um nível mais alto. A habilidade mais importante deixa de ser escrever código e passa a ser definir metas claras, revisar planos de arquitetura e orientar o agente de IA com feedback estratégico. Essa tabela aqui ilustra bem a mudança. O trabalho passa de tarefas de execução para tarefas de estratégia. Em vez de ser a pessoa construtora, a pessoa se torna arquiteta e gerente de projeto, supervisionando uma equipe de agentes de IA. E isso nos deixa com a pergunta fundamental para o futuro. Se os agentes se tornam os desenvolvedores, o que o desenvolvedor humano se torna? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima década da tecnologia. Valeu pela companhia nessa análise.